Bom, meus irmãos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A partir desse momento, nós vamos dar início à nossa atividade, nosso grupo de estudos, que hoje, terça-feira, aborda a filosofia oculta dos escritos da doutora Nibesa, do senhor Leadbeater, agora com essas novas obras aí que nós já iniciamos o estudo, os mestres e as sendas e os auxiliares invisíveis. Esse nosso estudo que já está há 2 anos, aí com a condução do nosso irmão Ricardo Lindemann, que quem ainda não conhece, o Ricardo é ex-presidente da Sociedade Teosófica, é mestre em filosofia, engenheiro, ele também é astrólogo. O Ricardo se formou agora, ele é doutor em ciência da religião, com tese em filosofia do yoga, enfim, tem todos os predicados necessários para fazer esse trabalho e tem feito com tanta dedicação e carinho. Então, meu querido irmão, eu peço para você agora dar início à nossa live, iniciando com uma breve meditação. Muito bem, vamos observar a nossa respiração suave e profunda. Ó poderes do amor, nós vos prometemos nossa fidelidade, sabendo que somente o amor pode redimir o mundo. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que se esforçam para servir. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que têm de suportar sofrimento, que eles possam descobrir alegremente seu envolvimento em vosso amor, mesmo em meio à sua aflição. Nós invocamos vossa bênção sobre todos aqueles que intencionalmente infligem sofrimento, que eles possam ser movidos a retornar para vós e servir. Nos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Paz a todos os seres. Pois bem, eu costumo pedir ao Ricardo as perguntas. Não sei se é possível contatar com o Ricardo também sobre a questão do YouTube. Sei exatamente, Márcia, se tu estás fazendo isso. Ele me mandou aqui uma mensagem. Pois é, não consegui falar com o Ricardo, mas nós temos aqui as perguntas, né? Por favor. Olha, dia 1º de novembro de 2022, da Vani, pelo Zoom. Ela perguntou: o que seriam pequenas bolas que andavam para cima e para baixo e ao lado, que vi pela câmera, numa loja vazia e com as luzes desligadas? A loja estava vazia. A Vani é que está aqui hoje, né? Ali. Bom, o senhor Leadbeater fala, mas geralmente é mais fácil ver isso a luminosidade solar de algumas figuras básicas que se podem perceber. No caso, o senhor Leadbeater se referia no livro, o lado oculto das coisas, à percepção dos átomos permanentes, dos átomos utérrimos recebendo energia solar. Mas essa energia pode perdurar por algum tempo, mesmo depois
quando o sol se põe. Aliás, é por isso que ele sustenta no livro Os Chakras que a gente deveria dormir pelo menos antes da meia-noite, quando essa energia ainda é mais abundante, porque se a gente for dormir muito tarde, o corpo não regenera-se direito, porque a energia que ele pode assimilar pelo prana da atmosfera já está reduzida. E, portanto, o sono da meia-noite é mais recuperador que depois da meia-noite. Eu não posso saber exatamente, no caso específico da tua pergunta, porque a gente precisaria conhecer as condições aí até, e depende da condição psíquica do observador também, se ele é mais ou menos sensível à energia etérica, né? Então, eu vou deixar pela recomendação de ler essa parte lá no livro, lá do Oculto das Coisas, a influência do Sol e do Prana. Sim, Márcia. Só um instantinho aqui, vamos ver novamente. A Márcia é perseverante. Calma aí, cara. Não deve ter acontecido. O que está vendo? Está funcionando? A segunda pergunta é da Patrícia Demarque, no YouTube. Ela faz o seguinte: no famoso hino gnóstico dos primeiros séculos do cristianismo, atribuiu-se a Jesus o seguinte discurso: se soubesseis sofrer, teríeis o poder de não sofrer. Poderia comentar? É do livro de Rudyard. A ideia que aparece também similar em Krishnamurti é de que, se nós realmente abraçássemos o sofrimento, ele nos transformaria. E que o nosso problema está em que nós resistimos ao sofrimento e aí não aprendemos. Nos sentimos injuriados, traídos, injustiçados, e criamos, às vezes, reação, recalque, alguns ficam até agressivos. Então, o sofrer em si não garante a evolução espiritual. Não sei se isso fica claro. Teríamos que aceitar e compreender o sofrimento. Se nós nos sentirmos injustiçados ou entendendo que o sofrimento não é merecido, todo esse estado de espírito não ajuda à evolução espiritual e, frequentemente, aumenta o sofrimento. O que não quer dizer que a pessoa não possa ter uma atitude objetiva em relação às causas do sofrimento, que eventualmente possam ser objetivas, mas essa amargura, esse sofrer, esse padecer, que leva, às vezes, até à depressão, quando não a coisas piores, se deve a uma falta de compreensão em que, nesse caso, o poder transformador do sofrimento não fica ativo, que ele está bloqueado pela resistência da pessoa. Então, é muito comum se dizer que uma pessoa ficou bondosa porque sofreu muito. Mas tem pessoas que sofreram muito e ficaram rabugentas, agressivas, quando não até destrutivas. E há quem diga até que é a origem do crime. Tá? Alguns tentam justificar que o criminoso, na verdade, é uma vítima da sociedade. Então, tem todo um discurso social em torno disso, mas está se tirando a capacidade da pessoa de crescer com o sofrimento, que é justamente o tema espiritual por excelência. Tá? E a base de todo a filosofia esotérica é a lei do karma, que nada pode nos acontecer que não seja merecido. Então, pode haver um karma coletivo, mas se eu estou participando do karma coletivo é porque eu mereço, senão eu não teria nascido ali,
não estaria ali naquele momento, teria feito uma viagem, ainda não teria voltado, ou teria sido, de alguma outra forma, protegido por alguma compensação. Tá? Então, existem essas forças da providência que nós estamos justamente estudando no livro Auxiliares Invisíveis. Então, se a pessoa não merece aquele sofrimento, deve haver alguma força providencial que possa salvá-la. É disso que estamos justamente fazendo parte, por assim dizer, da nossa investigação no momento. Então, eu me contenho por aqui, porque o assunto ainda vai ser desenvolvido no próprio livro, certo? Tá bem. O Helder Trindade, no YouTube, ele pergunta: qual visão da teosofia em relação ao Bardo Todol, ou livro tibetano dos mortos? Bom, veja assim, assim como também o livro egípcio dos mortos, a teosofia estuda a religião comparada. Então, todas essas tradições, de certa forma, antecipam até as pesquisas recentes do Raymond Moody Jr. sobre experiências de quase morte, que é o que está na moda no momento, a EQM. Mas o Bardo Todol vai para estágios até superiores e pretende que, se a pessoa tiver certas condições adequadas, ela ingressa no Nirvana e se ilumina. O problema, eu creio, seja preencher esses requisitos, né? Porque, senão, eu suponho que o número de iluminados seria muito maior. De qualquer forma, os requisitos que o Buda ensinou sempre foram os mesmos, e o Bardo Todol ensina a, pelo menos, fugir dos níveis infernais mais problemáticos no plano astral, que nós estudamos no livro que leva esse nome, O Plano Astral, de Leadbeater, só que esses níveis não são eternos e são projetados pela própria consciência. Eu acho esse um ponto muito importante quando se fala inferno no Ocidente, quer dizer, a tradução tártaro, inferno e tal, costuma estar associado a um erro teológico ocidental de inferno eterno, danação eterna. Aí eu não poderia concordar, mas enquanto uma investigação do mundo imediato pós-mortem, eu acho que o Bardo Todol e o livro Egípcio dos Mortos, se eu não me engano, ambos são citados por Raymond Moody Jr. em sua obra Vida Após a Vida, são obras extremamente interessantes e recomendáveis. Quanto à possibilidade ou não do indivíduo se iluminar entrando naquela luz no final, porque o Bardo Todol tem vários estágios, aí é uma questão a ver se a pessoa preenche os requisitos necessários, porque nisso eu vou também lembrar que, essencialmente, também a Bhagavad Gita ensina que, se a pessoa conseguir morrer pensando em Krishna, ela vai para a iluminação. Nisso há uma semelhança, talvez, com o discurso do Bardo Todol. O problema é que, em geral, o último pensamento na hora da morte é uma somatória, é uma resultante, uma soma vetorial de todos os pensamentos e hábitos da pessoa ao longo da vida. E parece uma solução mágica. Se eu, na hora de morrer, pensar em Krishna, os cristãos também têm uma coisa parecida, de pensar em Cristo na hora de morrer, mas será tão fácil se os pensamentos da pessoa visitaram ao longo da vida toda uma série de interesses e a pessoa na hora pode sentir medo porque, na verdade, ela não quer largar, né, as coisas que ela apreciava desse mundo. Então, por isso, a visão platônica é de que o verdadeiro filósofo prepara-se para a morte. A verdadeira filosofia é uma preparação para a morte, porque ela vai desprendendo o indivíduo, ou deveria, assim, ao questionar os apegos e os mecanismos de projeção da mente, descondicionar essa mente e libertá-la desses apegos pelo discernimento, daí resultando a possibilidade de, pelo menos, evitar os níveis mais profundos aí do que os
os cristãos chamavam originalmente de inferno, mas, na verdade, não era eterno no cristianismo primitivo, esses estágios, não é? E corresponde mais ao conceito de umbral, ou quem sabe depois foi dos espíritas, mas depois foi melhor, talvez, traduzido pelo conceito purgatorial como um estado de libertação dos ingredientes que prendiam a pessoa à terra. Então, maiores detalhes, na linguagem teosófica é chamada de sétimos do plano astral. Tá? Eu recomendaria, então, o livro de Leadbeater, que tem esse nome, O Plano Astral, para maiores detalhes. Tá certo? Eram só essas, Ricardo. Eram essas? Sim. Muito bem. Agora falta saber se o Charles está aí para me auxiliar com a memória viva. Boa noite. Boa noite, Charles. Qual é o livro? Como é que nós estamos com o livro esse, Auxiliares Invisíveis? Auxiliares Invisíveis. Nós vamos começar o estudo de hoje no 3º parágrafo da página 17. Entre as belas concepções? Isso. Muito bom, essa é uma passagem interessante. Entre as belas concepções que a teosofia nos restituiu, destaca-se proeminentemente a dos grandes agentes auxiliares da natureza. A crença neles tem sido universal, desde as primeiras eras históricas. E mesmo hoje é universal, fora dos estreitos domínios do protestantismo, que esvaziou e entenebreceu o mundo para os seus crentes pela sua tentativa de eliminar a ideia perfeitamente natural e verdadeira dos agentes intermediários ou intermédios, reduzindo tudo a 2 fatores: ficar degradada a ideia da divindade e do homem permanecendo sem auxílio. Então, fica só o homem e Deus, e não há mais ninguém, até os anjos são esquecidos, embora sejam citados nas escrituras judaicas e cristãs, e que dirá, então, os elementais, que são, vamos dizer, anjos em treinamento ou formação, ainda presos aos elementos da natureza e suas respectivas tarefas. Então, o autor ele sustenta em outros livros também, como O Lado Oculto das Coisas, que já estamos hoje a 2ª vez, toda uma linha paralela de desenvolvimento. Tá? Também mencionado, en passant, no plano astral, que há pouco mencionamos, tá? De que há outros seres no plano astral, além daqueles no plano físico. Porque, se é verdade, num certo sentido, que a matéria física é feita a partir de uma condensação da astral, por sua vez é condensada da mental e etc. e tal, quer dizer, nós vivemos em mundos dentro de mundos em que as formas ou as ideias arquetípicas estão nos planos da mente divina, enquanto que aqui, segundo Platão, nós estaríamos nas sombras dessas ideias, projetadas a partir daqueles arquétipos divinos, não é? Então, são tipos originais. A arqué tem a ver com origem, certo? Essa ideia fundamental, portanto, é importante, eu suponho, para nós, porque existem mais seres no plano astral do que existem no físico. O físico, ou melhor, o astral tem que ter tudo que o físico tem. Por quê? Porque o astral é a forma do físico. Mas, como ele tem uma dimensão a mais, ele pode ter outros seres que no físico
não aparecem ou não estão materializados, salvo ocasiões especiais em que, por esforço específico, a materialização ocorra. É o caso dos falecidos. Os falecidos estão no plano astral, mas por certas circunstâncias, e segundo a própria Blavatsky diz na chave para a teosofia, logo após a morte é mais fácil projetar o duplo etérico e materializá-lo. Então, até por isso, a teosofia fala muito na cremação para evitar as tentações de querer voltar para esse mundo por meio dessas formas. E, pior, outras formas de magia que tentam produzir esses efeitos. Então, para eliminar isso, é considerado que, e também até biológica e fisicamente, vamos dizer, até uma questão de sanitarismo e higiene coletiva, a cremação é muito mais saudável. Mas, então, as diversas culturas fazem menção de gnomos e elfos. Aí, no Natal, geralmente se lembram disso, ou tem sempre o anão de jardim, aquelas tradições vão aparecer até no Senhor dos Anéis, o Tolkien tenta recuperar essas menções. Os elementais da natureza aparecem em todas as culturas, não é só em uma, duas ou três. Se vocês forem atrás aí, tem as versões até brasileiras no xamanismo e nas religiões dos pajés, aí, das tribos originais do Brasil, vocês vão encontrar os espíritos da natureza. Só o ser humano que se tornou muito racional e foi fechando o terceiro olho na cavidade cerebral que, basicamente craniana, né, que vai perder esse contato com a natureza e, segundo a doutrina secreta, recuperar naturalmente na sexta raça raiz que está por chegar. E, por isso, talvez, a doutrina secreta foi escrita para preparar o advento dessa nova raça, que produziria um sentido a mais. Cada raça desenvolve um dos 5 sentidos. A sexta raça seria o 6º sentido, certo? Então, nós estamos, segundo a visão básica da teosofia, em evolução. O próprio ser humano está evoluindo. Isso quer dizer uma evolução psicológica, quer dizer uma evolução espiritual, mas também física, certo? E, nesse sentido, nós vamos talvez ficar mais abertos à percepção dessas entidades astrais da natureza que a maioria das pessoas não vê. Às vezes, nem é considerado exatamente astral, mas etérico, mesmo no plano físico, há níveis etéricos, como eu mencionei em alguma resposta anterior, que já a visão comum, em geral, não percebe. Mas, então, o autor sustenta que todas essas entidades aparecem ao olho do clarividente, não só dos seres humanos falecidos. Não sei se me faço claro. Então, eu vou voltar, porque é uma questão de lógica dos conjuntos. Conter e estar contido. O mundo físico está contido no plano astral, mas o mundo físico não contém o plano astral no sentido de tudo que ele pode oferecer, porque um conjunto, vamos supor, é maior que o outro. E, nesse sentido, é preciso abrir a percepção para ter a visão de todas as entidades astrais, por isso que eu insisti aí no plano astral do Leviathan, não é? O autor prossegue dizendo: um momento de reflexão mostrará que o conceito vulgar da providência, o vulgar aqui está no sentido de comum, a concepção de uma intervenção errática do poder central do universo no resultado de seus próprios decretos, implicaria
a introdução da parcialidade no esquema desse universo e, por conseguinte, de toda a série de males que daí resultaria, ou seja, iria revogar a lei do karma, sei lá o que mais que iria acontecer. O ensino teosófico de que o indivíduo só pode ser assim, especialmente auxiliado, quando as suas ações passadas têm sido tais que mereçam esse auxílio. Vejam bem, esse é um ponto essencial desse livro, não é? O auxílio não pode ser oferecido a todos, senão segundo seu mérito. E que, mesmo então, o auxílio será dado através daqueles que estão relativamente perto de seu próprio nível. Escapa essa séria objeção. Até o próprio Cristo teria dito que não era ele que curava as pessoas. Ele dizia, foi a tua fé quem te curou. Ele era apenas um canal, mas a pessoa tinha que ter o mérito da sua própria cura. Isso sugere que ele não era capaz de curar todas as pessoas. Fica nas entrelinhas, não é? Eu gostaria que houvesse uma reflexão também nesse sentido. E restitui-nos, além disso, a mais antiga e muito grandiosa concepção de que uma série contínua e ascendente de seres vivos, vindo desde o próprio Logos até o pó sob os nossos pés, ou no Oriente, a existência dos auxiliares invisíveis sempre foi reconhecida, ainda que os nomes que lhes têm sido dados e as características a eles atribuídas variam, como é natural, em diversos países, e mesmo na Europa temos as velhas histórias gregas de interferência constante dos deuses nas coisas da vida humana, a lenda romana de Castor e Pólux, que comandaram as legiões da República Infante na Batalha do Lago Régio, ou nem pereceu essa concepção quando o período clássico se extinguiu, porque essas histórias têm a sua descendência legítima nos contos medievais de santos que apareciam nos momentos críticos, fazendo a sorte da guerra virar-se para o lado das hostes cristãs, ou dos anjos da guarda, que às vezes apareciam para livrar o viajante piedoso de que, se não fossem eles, teria sido certa a destruição. Então, vejam que, primeiro, ele está dizendo que esses auxiliares estão mais ou menos próximos ao nosso estágio evolutivo, senão não poderiam interagir com o nosso karma, é essa a ideia que parece estar subjacente, evidentemente abrindo a questão do mérito de cada um, porque isso é também condição sine qua non, mas ele está sugerindo que as diversas culturas, inclusive a cristã, apresentam a ideia da possibilidade dessa intervenção de uma força providencial, que é genericamente chamada na literatura, vamos chamar teosófica, então com o nome de auxiliares invisíveis e todas as suas possibilidades. E aí ele vai para o capítulo 2 citar alguns casos. Veja que os capítulos mais filosóficos desse livro, como vocês verão, no início, pelo menos, porque no fim ele entra naqueles capítulos que levam aos mestres e assenta. Mas, e por quê? Porque começa a falar da continuação desse auxílio para esferas superiores e vai acabar entrando na senda espiritual propriamente dita, enquanto que o trabalho dos auxiliares geralmente se esgota no plano astral. Mas vocês entendem que a senda espiritual vai ao plano mental, búdico, nirvânico, etc. Né? Esse, aliás, e desde o início eu sustentei, o ponto mais visível de conexão entre os dois livros que nós estamos estudando, certo?
a saber, os auxiliares invisíveis e os mestres em aceno. Mas, no capítulo 2, ele vai entrar em casos. Então, o livro tem essa característica. Vamos lembrar que, na época, não existia o estudo da paranormalidade como hoje se organizou na parapsicologia. Eu arriscaria dizer que a teosofia e talvez algumas linhas do espiritismo tenham sido precursoras ou vanguardistas em buscar um estudo racional e dito científico de alguns fenômenos que hoje são chamados paranormais, mas o recurso na época era restrito a testemunhos, não é? Casos coletados. E o Dr. Raymond Moody Jr. também fez isso no livro Vida Depois da Vida, mas aí ele pegou só a temática da experiência de quase morte. Aqui o Sr. Leadbeater vai citar casos que se tornaram populares e talvez para o nível de prova que muitos cientistas gostariam hoje, lembrando que esse é um livro da virada do século XIX para o XX, e nós estamos no século XXI, podem parecer, dependendo de crença, mas, enfim, são oferecidos para nós exercitarmos o nosso próprio discernimento. Ninguém precisa ser obrigado a crer no que é descrito nos casos. Mas ele cita isso como casos modernos, em contraposição aos casos da tradição grega e da tradição cristã que ele mencionou na página anterior. Então, chegamos à página 19. Eu suponho que a Márcia esteja exuberante, porque nós terminamos o primeiro capítulo e, com isso, ingressamos no segundo. Ela gosta de progressão. Tá? Mesmo nesse tempo incrédulo, e em meio a todo o turbilhão da nossa civilização moderna, por isso está escrito ali século XIX entre colchetes, apesar do dogmatismo da nossa ciência e da frieza mortal do nosso protestantismo, então ele está dando a entender que tanto a ciência quanto a religião, em grande parte, se tornaram resistentes à existência dessas forças da providência, do plano astral, não é? É possível encontrar casos de intervenção inexplicáveis do ponto de vista materialista e acessíveis a qualquer indivíduo que queira dar-se o trabalho de procurá-los. Eu acho que aqui está a chave da questão. Não é que eu precise necessariamente crer no caso A, B ou C, mas eu vou dizer a vocês que, se procurarem na família de vocês, nas histórias da vovó e do vovô, ou, às vezes, até coisas que aconteceram com os nossos filhos dentro de casa, volta e meia, principalmente as crianças são mais sensíveis, têm visões de coisas. Aqui em casa não é incomum os idosos e as crianças terem algumas visões dos falecidos. Em geral, quando os idosos têm a visão dos falecidos, é porque já está carimbando o passaporte. Na minha família, pelo menos, é assim. Quando começa a falar que recebeu a visita do fulano e do ciclano, aí a gente já sabe que os dias estão contados. Mas por quê? Quando começa a se desprender o duplo etérico do corpo físico, ou às vezes por uma longa doença, como sustenta o Murdoch no seu livro Projeção do Corpo Astral, que também mencionaria na área parapsicológica, uma longa doença pode dá uma hipersensibilidade no duplo etérico, principalmente no sistema nervoso, e aí a pessoa começa a ser sensível, como, em geral, os gatos e os cachorros e outros animais, é claro, são. Né? Porque cria-se uma situação que favorece a percepção da energia astral. Né? Mas as crianças, por ainda não terem
descido totalmente ao nível sólido, ou não estarem totalmente solidificadas na sua percepção da vida, em geral até confundem o que sonharam com o que foi real, dito sólido no mundo dos fatos físicos, e por isso o testemunho das crianças é, em geral, desconsiderado, porque é um sonho de criança. Mas, frequentemente, as crianças, no meio das suas fantasias, veem coisas que são reais, porque elas estão abertas a esse nível de percepção, em geral, mais do que os adultos. Para demonstrar isso ao leitor, resumirei rapidamente alguns dos casos citados em uma ou outra das coleções recentes dessas histórias, juntando-lhes um ou outro caso do que eu tenha tido conhecimento. Uma característica muito notável desses casos mais recentes é que a intervenção parece ter-se quase sempre dado para auxílio ou salvaguarda de crianças. Um caso muito interessante ocorrido em Londres há poucos anos diz respeito à salvação da vida de uma criança no meio de um incêndio formidável que iniciou numa rua perto de Holborn e destruiu 2 casas. Antes de serem descobertas, as chamas tinham tomado tal impetuosidade que os bombeiros não puderam pensar em salvar as casas, mas conseguiram tirar de lá todos os moradores, exceto 2. Uma senhora idosa que morreu sufocada pela fumaça antes que a pudessem auxiliar, e uma criança de 5 anos de idade, cuja presença no prédio havia sido esquecida por causa da pressa e do pânico do momento. Vejam que eu tenho visto, às vezes, sair no jornal menções de quedas de edifício em que não se consegue explicar como que a pessoa caindo não sei de que andar, e geralmente com crianças, ficaram praticamente incólumes da queda. E, se vocês lerem esse livro, vocês vão entender que pode ter sido um auxiliar invisível que amorteceu a queda. Mas, enfim, depois sai no jornal como sem explicação. Então, eu vou prosseguir a leitura do caso do incêndio. A mãe da criança, ao que parece, era amiga ou parenta da proprietária da casa, e naquela noite tinha deixado a criança sob sua responsabilidade por ter de viajar para Colchester para algum assunto urgente. Não foi senão, quando estavam todos salvos e o prédio envolvido em chamas, que a proprietária se lembrou, com uma súbita angústia, da criancinha que lhe tinha sido confiada. Parecia, então, impossível tentar chegar ao sótão, onde a criança tinha ficado dormindo. Mas um dos bombeiros resolveu heroicamente fazer um desesperado esforço. E, depois de ter obtido indicações minuciosas sobre a localização exata do quarto, mergulhou no meio da fumaça e da chama. Ele encontrou a criança e a trouxe completamente ilesa. Mesmo quando se juntou aos seus camaradas, tinha uma história bem singular para contar-lhes. Ele declarou que, quando chegou ao quarto, encontrou-o em chamas e a maioria do chão já havia caído. Geralmente são casas de madeira, nesse caso, né? Mas o fogo tinha feito uma curiosa curva ao redor do quarto em direção à janela, de uma maneira inteiramente estranha e inexplicável, da qual, em toda a sua experiência, ele nunca havia visto.
de modo que o canto onde estava a cama da criança parecia intocado ou intocável, ou permanecia intocável, embora as vigas do fragmento do chão estivessem meio queimadas. Como é natural, a criança estava assustadíssima, mas o bombeiro declarou distinta e repetidamente que, sob grande risco, dirigiu-se à criança e viu uma forma como a de um anjo. Aqui citam-se as suas palavras precisas. Abre aspas, algo todo gloriosamente branco e prateado, debruçando-se sobre a cama e alisando a manta. Fecha aspas. Dizia o bombeiro que não havia erro possível, visto que essa forma se tornou visível por alguns momentos, sob um brilho de luz e, de fato, só desapareceu quando ele já estava a pouca distância dela. Então, é dito ainda, outro detalhe curioso dessa história é que a mãe da criança naquela noite não conseguiu dormir em Colchester, mas foi persistentemente assediada por um forte sentimento de que qualquer coisa estava acontecendo ao filhinho, tanto que finalmente se viu obrigada a levantar-se da cama e rezar durante algum tempo, pedindo que a pequena criança fosse protegida contra o perigo que instintivamente sentia que pairava sobre ela. Eu não sei explicar para vocês isso aqui em casa, me perdoem se é uma digressão, mas volta e meia o elevador sobe e desce, como é natural num edifício. Mas quando tem alguém da família, é impressionante como a cachorrinha sabe, mesmo quando ainda não chamaram o elevador. Então, é estranho porque ela fica agitada e começa, às vezes, até a dar uns pequenos latidos, se o elevador ainda nem estava em movimento. E eu já vi o elevador passar reto, fazendo aparentemente o mesmo barulho, e ela não dá a mínima. Então, eu acredito que ela tem alguma percepção de quem é que está chegando. Não me perguntem como, porque a minha clarividência canina não foi suficientemente pesquisada. Então, eu desconheço como é que o fenômeno funciona. Mas que realmente parece que ela tem alguma percepção antecipada, às vezes até de tocar o interfone, e eu ficar sabendo que chegou alguém. Isso eu tenho observado. Hoje de manhã ainda observei de novo, porque veio a nossa faxineira, ela tem uma fascinação pela nossa faxineira, que é uma coisa impressionante, até a ponto da moça começar a vir com calça de brim para entrar em casa, porque senão acaba toda arranhada. É um escândalo. Então, de onde vem, a pergunta é, esse sexto sentido que os animais têm? E vocês vão encontrar inúmeros casos de cachorro ou até gato que salvou o dono, porque o dono parou de respirar e o bicho começou a latir ou a miar ou buscar auxílio, porque, de alguma forma, eles sabem que o dono está em perigo. Então, eu me lembro, citei para vocês, acho que na semana passada, o caso daquele personagem. E esse vocês podem acessar aí no YouTube e tal, dando palestras, de ser o único sobrevivente no voo, e o avião inteiro pegou fogo. E ele estava sentado na última fila, ia ser o primeiro churrasco, e, no entanto, ele sentiu um ímpeto de ir para frente ao banheiro, ele parece que não chegou lá, mas o fato é que ele foi o primeiro, quando a porta abriu, a ser resgatado. Ele estava numa posição estratégica, e foi o único sobrevivente. Por sinal, se eu não me engano, se chamava Ricardo alguma coisa. Eu lembrei porque era xará. Então, se vocês procurarem aí, vão encontrar. Isso é um caso mais do que contemporâneo.
Bom, e lembra essa questão do fogo que está aí, por que o fogo afetou uns e não afetou outros? Essa é a pergunta. A intervenção foi assim, evidentemente, o que um cristão chamaria de resposta a uma oração. Um teósofo, pondo a mesma ideia em fraseologia mais científica, diria que o intenso derramamento de amor constituía a força de que um de nossos auxiliares invisíveis pôde servir-se para salvar a criança de uma terrível morte. Um caso notável, que em algumas crianças foram anormalmente protegidas, deu-se nas margens do Tâmisa, perto de Maidenhead, uns anos antes do exemplo citado. Dessa vez, o perigo de que elas foram salvas surgiu na mão, não do fogo, mas da água. 3 pequenitos que viviam, se bem me recordo, dentro ou perto da aldeia de Shottesbrooke, foram levados de reboque pela governanta a caminhar ao longo do caminho e, ao virarem uma curva, foram ao encontro de um cavalo que rebocava uma barcaça e, com a confusão, 2 crianças ficaram do lado errado do cabo do reboque e foram jogadas na água. O barqueiro, que viu o desastre, adiantou-se para salvá-lo e notou que boiavam na água de maneira esquisita, como ele disse, e movendo-se silenciosamente em direção à margem. Isso foi tudo o que ele e a pajem viram, mas as crianças declararam que uma pessoa muito bela, toda branca e brilhante, ficou ao lado delas na água, levantando-as e guiando-as até a margem. Esse relato não deixou de encontrar quem o confirmasse, porque a filhinha do barqueiro, que correu da cabine quando ouviu os gritos da governanta, também afirmou ter visto uma linda senhora na água, arrastando as 2 crianças para a margem. Sem informações mais completas do que a história nos fornece, é impossível dizer com certeza a que classe de auxiliares esse anjo, entre aspas, pertencia. Mas o mais provável é que se tratasse de um ente humano desenvolvido, funcionando no corpo astral, como adiante veremos, quando tratarmos do assunto do lado inverso, por assim dizer, isto é, do ponto de vista dos auxiliares e não dos auxiliados. Esse é um ponto interessante da obra, porque ele vai pretender desenvolver o tema sob o ponto de vista até da instrução que os próprios auxiliares recebem no astral. Um caso em que a intervenção pode descortinar-se de forma um pouco mais definida é contado pelo conhecido sacerdote Dr. John Mason Neal. Ele afirma que um indivíduo que havia pouco ficara viúvo estava com seus filhos numa visita à casa de campo de um amigo, e era uma mansão antiga e desconexa, e na parte inferior havia longas e escuras passagens nas quais as crianças brincavam com grande alegria. Mas logo apareceram na sala com um ar muito sério. 2 delas contaram que, ao irem correr por uma desses corredores afora, a mãe lhes tinha aparecido, dizendo-lhes para voltarem, tendo desaparecido em seguida. Bom, depois a gente vai analisar isso com mais calma,
mas me parece que, então, a mãe era falecida, não é? Se eu entendi bem. O indivíduo ficara viúvo. Tá? Então, esse é o tipo de intervenção, nós vamos ver, já é um caso de um falecido que retornou, no caso, para proteger seus filhos. Não imaginem ou suspeitem ou subestimem do poder do amor de mãe numa hora dessas. Era capaz de conseguir uma materialização sem saber explicar como. Tá? Mas, enfim, é a questão da força de vontade. O amor e a vontade se unem e ela consegue fazer algo que, se ela fosse fazer por outro motivo, não conseguiria. Tá certo? Então, eu vou pedir para o Charles aí anotar e me dar também uma referência do outro livro que nós estávamos lendo aí. Acho que era o testemunho pessoal do senhor Leadbeater, não é? Sobre Sim. os casos dos mestres. Segundo parágrafo da página 29. Aqueles que desejam coletar evidências, é isso? Isso. Então, estamos entrando nos mestres em Ascenda, que vai ser até parecido, só que agora, em vez de ser auxiliares providenciais, são eventualmente mestres em atividade, materializações do astral, né? Aqueles que desejam coletar evidências sobre tais assuntos, e é bem razoável que eles desejem fazê-lo, devem se voltar à literatura mais antiga da sociedade. Eles poderiam saber da doutora Beza quantos dos grandes seres ela vira em diferentes ocasiões, e há vários dos nossos membros que irão, sem hesitação, dar testemunho de que viram um mestre. Eu posso dar, de minha própria pessoa, um testemunho de uma clarividente que foi educada pelo senhor Leadbeater, chamada Dora Kuntz. Quem conhece a nossa sede aqui da Sociedade Teosófica, verdade que esse testemunho não é da existência de um mestre de sabedoria, mas acho que é oportuno citar, porque muita gente duvidaria, talvez, com razão, da clarividência, não por ser da Dora Kuntz ou de qualquer outra pessoa, mas da clarividência em si. O fato é que eu estava lá num curso que ela estava dando de toque terapêutico, e o nosso, então, presidente, creio, da Sociedade Teosófica no Brasil, Alfredo Puig, como também seria mais correto chamar, estava traduzindo ela. Num certo momento, ela pediu para interromper o curso e que o Alfredo continuasse supervisionando um exercício que ela havia passado. Portanto, eu não vi a segunda parte, eu recebi relato da dona Nelly depois. Mas a senhora Dora Kuntz saiu da sala e a gente pensava, talvez tivesse ido ao banheiro, coisa assim, levou uns poucos minutos, ela voltou, não falou nada sobre o assunto e o curso continuou. Depois eu recebi o relato da dona Nelly, que trabalhava ali na livraria, vendendo os livros, e, portanto, a abertura da porta. Que naquela época a livraria era frontal, agora ela é lateral. Né? Mudaram um pouco a geometria da série. Mas, seja como for, ela me contou que entrou uma pessoa desesperada pelo portão e a doutora Dora Kuntz foi imediatamente na direção dela. E eu não sei como, porque a Dora Kuntz não falava, que eu saiba, a nossa língua, tanto que precisava de tradutor, mas houve algum tipo de conversa ou de troca entre eles, e essa senhora saiu aliviada porque ela contou que tinha perdido a filha naquele momento, e sei lá por que cargas d'água, era a primeira vez que ela veio na direção das igrejas ali,
encontrou a Sociedade Teosófica e teve vontade de entrar, sabe? Lá Deus, né? Era de manhã isso. Era um domingo, era um curso de fim de semana, essa é a minha lembrança. E o intensivão nesse toque terapêutico. E não sei como ela acalmou essa senhora, e a senhora agradeceu e foi embora. Talvez até com algum toque, alguma coisa. Embora que eu saiba, ela não falasse a língua. E os relatos eu recebi, a pessoa agradeceu a Nelly pela atenção da Dora Kuhn. Isto quer dizer o seguinte: não havia como a senhora Dora Kuhn saber que essa outra pessoa estava do lado, chegando à Sociedade Teosófica. Vocês conhecem a geometria, não há janelas do salão naquela direção. E ela interrompeu o curso, sair pela porta principal do salão para ir para o portão da sociedade, falar com uma pessoa com a qual ela não tinha conhecimento da língua, e voltar como se nada tivesse acontecido, e ela saber de antecedência que essa mulher estava chegando, porque ela só foi lá para isso e voltou. Para mim, é uma evidência de clarividência, porque ela viu através das paredes, não há outro jeito, ninguém entrou na sala para avisá-la. Na época não tinha esses celulares e essas maneiras de avisar de outra forma. Tá certo? Então, eu acredito que eu posso dar um pequeno testemunho de que ela recebeu uma informação através das paredes. Eu não tenho outra forma de explicar isso. E ela organizou a saída dela para não ser conflitiva. Ela pediu para o Puig, ela preparou um exercício e pediu para o Puig orientar a turma enquanto ela ia lá fora. Então, para mim, uma coisa totalmente inusitada. E acho até que é possível que um auxiliar invisível ou tal tenha induzido essa senhora a visitar a sociedade e não a igreja ao lado. Porque também ela nunca mais voltou, é um troço assim. Bom, quando a gente estava perto da Dora Kuhn, coisas estranhas aconteciam a toda hora. Então, estou dando assim apenas o meu testemunho para você. Pode ser que, em meditação, eles, eu suponho os grandes seres, tenham visto sua face e, posteriormente, tenham tido provas definitivas de se tratar de um ser real. Vou ler de novo. Há vários de nossos mestres que irão, sem hesitação, dar testemunho de que viram um mestre. Pode ser que, em meditação, eles tenham visto a sua face e, posteriormente, tenham tido provas definitivas de se tratar de um ser real. Você sabe que foi assim que Blavatsky conheceu o mestre dela, quando ela tinha 20 anos no Hyde Park de Londres. Ela tinha visto ele em sonhos várias vezes, ou tendo visões. Mas a primeira vez que encontrou ele em carne e osso, acho que até já lemos antes. Prossigo. Muitas evidências podem ser encontradas no livro Oldar Leaves, Folhas de um Velho Diário, que agora está publicado em português com o nome de História da Sociedade Teosófica. Tá? É uma tradução do nosso irmão Helmut, do Coronel Olcott. E há um interessante tratado chamado Do the Brothers Exist? Os irmãos existem? Aí são os irmãos mais velhos ou os mestres. Escrito pelo Sr. Hume. O Sr. Hume recebia cartas deles. Então, aí ele estava envolvido na correspondência. Um homem que destacou-se na administração pública na Índia e muito trabalhou com o nosso último vice-presidente, Sr. Alfred Percy Sr. Vocês devem conhecer os 2 volumes, Cartas dos Mestres de Sabedoria a Sr.,
que, na verdade, também algumas são dirigidas ao Hume. Foi publicado em um livro intitulado Hints on Esoteric Theosophy. Aí só diz uma nota esgotada. Dicas sobre teosofia esotérica. Hints pode ser dicas, vislumbre. O senhor Hume, que era um anglo-indiano cético, com uma mente racional, entrou no questionamento sobre a existência dos irmãos, como também são chamados os mestres, porque eles pertencem a uma grande fraternidade e também porque eles são irmãos mais velhos da humanidade. Assim eles se denominam às vezes. Eles preferem não ser chamados de mestres, talvez devido à humildade deles e à percepção de que todos vão virar mestres algum dia. Então, eles apenas se apresentam como irmãos mais velhos. E mesmo prematuramente decidiu que tinha testemunhos esmagadores de que eles realmente existiam. Muito mais evidência tem sido encontrada, coletada, desde que esse livro foi publicado. A posse da visão estendida, que, na verdade, é o outro nome para a clarividência, e de muitas outras faculdades resultantes do desdobramento de nossos poderes latentes, os chamados siddhis no Yoga Sutra, os poderes psíquicos, tem também trazido para a nossa constante experiência o fato de que há outras ordens de seres além da humana. Esse é o ponto, de novo, de convergência entre os auxiliares invisíveis e os mestres de ascenda. Veja que ele está tentando demonstrar, nem que seja por testemunho e outras vias, a existência de outros seres além da condição humana. Algumas das quais estão numa categoria paralela à dos adeptos, em um grau de existência superior à nossa. Encontramos alguns daqueles a que chamamos devas ou anjos, e outros que percebemos estarem muito além de nós em todos os sentidos. Aí ele vai voltar para a tese original dele, da evolução da vida. Vocês lembram? A primeira frase desse capítulo diz: a existência de homens perfeitos, etc., sucede, logicamente, aos outros grandes ensinamentos teosóficos do karma e da evolução pela reencarnação. Aqui ele está voltando ao argumento, então, da evolução da vida. Uma vez que, no curso de nosso desenvolvimento, nós nos tornamos capazes de nos comunicar com os adeptos, voltando ao tema, é o termo, aquele que conquistou, não é? É outro termo agora de origem latina para se referir aos mestres. Naturalmente, perguntamos a eles, com toda a reverência, como eles alcançaram aquele nível. Eles nos contam, cedendo ao nosso interesse, que não muito tempo atrás eles estavam exatamente onde nós estamos agora. E então se ergueram acima das fileiras da humanidade comum. E que nós, no devido tempo, seremos como eles são agora. E que todo o sistema é uma evolução graduada da vida, por níveis, se estendendo cada vez mais acima, além do que podemos acompanhar até a própria divindade. Então, é aquela imagem do
da escada de Jacó, que liga a terra ao céu, por onde os anjos do Senhor sobem e descem. A ideia de vários graus evolutivos, levando até a própria divindade. Percebemos que, assim como há estágios definidos na evolução inicial, o vegetal acima do mineral, o animal acima do vegetal e o humano acima do animal, da mesma forma, o reino humano tem um final definido, uma fronteira em que o homem passa a um reino distintamente mais elevado que ele próprio, e que, além do ser humano, há o super-humano. No estudo desse sistema de evolução, compreendemos que em cada homem há 3 grandes divisões: corpo, alma e espírito, e que cada uma delas comporta subdivisões adicionais. Por isso que chega aos 7 veículos, depois, como provavelmente vocês já estudaram na doutrina ou pensamento teosófico. Essa foi a definição dada por São Paulo 2000 anos atrás. Então, a doutrina secreta trata do setenário, né? Enquanto que São Paulo ainda fala nessa divisão trina. O espírito ou mônada é o sopro de Deus. Olha, prestem atenção nisso aqui, que tem muita gente que leu horrores de teosofia e ainda não aprendeu a distinguir o que é espírito, alma e corpo. Então, vou ler aqui com atenção que o senhor Leibniz tem o dom de tornar as coisas simples. Tá certo? O espírito ou mônada. Então, ele está tratando os dois como sinônimos. Certo? É o sopro de Deus, pois a palavra espírito significa sopro, do latim spiro, e vem do grego pneuma, que é sopro. Daí, a pneumologia é o estudo até dos pulmões, tá certo? Do alento, da respiração. A centelha divina, que é verdadeiramente o homem. Então, mais uma dica. Ele está igualando a palavra mônada com a palavra centelha, que aparece na terceira proposição do proêmio de A Doutrina Secreta, enquanto que na segunda proposição é chamada o peregrino. Então, são tudo sinônimos da mesma coisa. Atma, purusha, mônada, espírito, centelha, pneuma, que mais que nós vimos aqui? Espiro, sopro. Tá certo? Então, depois, o pessoal vai ler um texto. O problema é o seguinte: quando se estuda religiões comparadas, um autor chama de uma coisa, outro autor chama com outra nomenclatura. Às vezes, uma religião trata o assunto de uma forma, outra religião trata com outra nomenclatura, como é próprio de outro país, de outra cultura, de outra época. E aí as pessoas não conseguem encontrar os termos sinônimos, ficam perdidas. Então, vocês têm que fazer uma espécie de glossário, como eu proponho no nosso livro Tradição Sabedoria. Eu cheguei a botar um sistema alfanumérico na margem esquerda da página 41, para facilitar vocês a encontrarem seus respectivos sinônimos. Então, ele fala que a centelha divina é o verdadeiro homem, embora seja mais precisamente descrita como pairando sobre o homem como o conhecemos.
O esquema de sua evolução consiste em que ela desça até a matéria e, por meio de sua descida, obtenha a definição e acuidade nos aspectos materiais. Então, ele está querendo dizer que o objetivo da vida também é desenvolver essa capacidade de se relacionar com acuidade e, vamos dizer, definição no trato com a matéria. Até porque, agora eu vou interpretar, se nós estamos numa escola de deuses, para um dia criar um sistema solar, nós temos que aprender a lidar com a matéria, que é a base do sistema. E a primeira forma de ter contato com ela é que a nossa mônada se encarne num corpo feito com essa matéria. É intuitivo o suficiente? Preciso explicar o motivo da encarnação? Até onde podemos ver, essa mônada é uma centelha do fogo divino. Centelha também é sinônimo de chispa ou de faísca. Tá bem? Então, do grande fogo se irradiam centelhas, chispas. Eu gosto também de comparar a divindade com o sol e a nossa mônada como um raio do sol. Tem as mesmas propriedades, mas em escala menor. Irradia luz e calor. Se concentrada com outros raios, produz fogo. Vocês já devem ter feito isso alguma vez com uma lupa. As crianças adoram fazer isso, depois quase incendeiam a casa. Então, tem que mandar fazer isso no pátio. Mas, enfim, até onde podemos ver, ele está querendo dizer que isso aí é uma coisa, tu teria que ter lembrança de quando tu foste mineral, vegetal. A memória monádica é uma coisa estupenda, só tem isso claramente um Mahatma, um mestre de sabedoria. O próprio Sr. Leadbeater fala de quando ele era um cachorro na cadeia lunar. E eu não tenho memória nem da vida anterior, então não me perguntem, não me façam pergunta difícil. Não podemos descer até o nosso nível atual, ou melhor, essa centelha, o fogo divino, não pode descer até o nosso nível atual, não pode alcançar diretamente esse plano físico em que estamos agora pensando e trabalhando. Provavelmente, porque as frequências de sua vibração e as da matéria física diferem tão largamente, de forma que seja necessário haver estados e condições intermediárias. Então, ele está introduzindo a ideia de que a alma é um intermediário entre o espírito e o corpo. Está dando para entender onde ele quer chegar? E não dá para conectar diretamente a mônada com o corpo. Em que plano da natureza aquela centena divina originalmente existe, nós não sabemos, pois está muito acima do nosso alcance. Então, o autor está dizendo que não consegue saber. Tá? Para lá de Marrakech, para usar a expressão popular. Sua manifestação mais baixa, que poderia ser chamada de seu reflexo, desce até o mais baixo dos planos cósmicos, como descrito em A Textbook of Theosophy, que, em outras palavras, é editado pela editora teosófica com o título Compêndio de Teosofia, porém esgotado. Tenho minhas dúvidas, está esgotado hoje. Estava esgotado, suponho, na época. Habitualmente, falamos de 7 planos de existência, que são subdivisões ou subplanos do plano cósmico, mais baixo, denominado em nossos livros de Prakriti, certo? Tem uma notinha ali, número 5, Prakriti em sânscrito,
A natureza em geral, a matéria primordial e o elemental, em contrapartida à purusha, a natureza espiritual, o espírito, que juntos são os dois aspectos primitivos da divindade única. Então, Prakriti se expressando no plano físico do cosmos. A mônada, quer dizer, o espírito, pode descer até o segundo desses subplanos e a que denominamos consequentemente de plano monádico. Então, o plano monádico é, às vezes, chamado de Anupadaka, ou aquele que não tem pais, não tem origem, não tem pai nem mãe, aí, às vezes, associam também a linguagem de Melquisedeque na Bíblia, mas simboliza o plano também, às vezes, chamado paranirvânico, porque está acima do plano átmico ou nirvânico. Então, para quem gosta dos diagramas, eu acho que esse livro deve ter algum, se eu conheço o livro, ele deve ter posto um diagrama em algum lugar. Mas, se não, na página 41 do meu livro, com certeza, se quiserem, eu poderia até fazer uma projeção aqui, mas como já estamos no limite do nosso horário, eu acho que a gente pode começar na visão anterior, na próxima semana, começando com essa gravura. A mônada pode descer até o segundo desses subplanos, a que denominamos, consequentemente, de plano monádico. Eu estou com dúvida se a palavra subplanos aqui se aplica, mas, enfim, depois vou conferir no inglês. Mas ela não parece ser capaz de penetrar mais baixo que isso. Para obter o imprescindível contato com a matéria ainda mais densa, ela lança parte de si mesma para baixo por 2 planos inteiros. E esse fragmento é o que chamamos de ego ou alma. Então, daí o espírito projetou de si a alma, tá certo? Então, ali tem uma notinha de número 6. Nessa edição, preferiu-se grafar ego ou eu superior com inicial maiúscula, significando a alma imortal. Então, esse é o segundo elemento para vocês porem naquele glossário. Primeiro é espírito ou mônada, o segundo é ego ou alma, quando com maiúscula. Também chamado individualidade, tá? Ou individualidade, que evolui através de sucessivas reencarnações reguladas pela lei do karma para distingui-lo do ego psicológico ou eu inferior mortal, às vezes também chamado de personalidade, que é o terceiro ponto a considerar nesse, vamos dizer, glossário, bem como da mônada ou espírito eterno, conforme o próprio autor define e aprofunda em seu capítulo 8, denominado o ego. Tá? Então, isso quer dizer que o assunto vai prosseguir ou vir à baila ainda no respectivo capítulo 8. Como eu já tenho aquela visão da minha auxiliar invisível aqui presente, agora visível, né? Então, isso é sinal de horário da nossa meditação de encerramento. Ok? Convidando a todos também, amanhã eu vou dar uma palestra às 18 horas sobre as cartas dos mestres de sabedoria, ou alguma coisa referente à eterna mensagem dos mestres, às 18 horas na loja Estrela d'Alva. Eu acho que eu já pus o convite no grupo de WhatsApp. Tá ok?
Vamos, então, observar a nossa respiração suave e profunda. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz e saúde em todas as direções. Ao Oriente, ao Ocidente, ao Norte, ao Sul, ao Zênite e ao Nadir. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, paz a todos os seres. Obrigada, Ricardo. Obrigada pela condução desse estudo. E eu já gostaria de fazer o convite para estarmos juntos na próxima terça-feira. Gostaria de avisar também, pessoal, que hoje acho que minha conexão hoje não está boa. Hoje não foi ao vivo para o YouTube, mas nós ainda vamos colocar ainda essa noite. Quem não viu vai poder ver de novo e as pessoas vão poder acompanhar essa aula sem nenhum prejuízo, tá bem? E antes de finalizar, eu gostaria até de ler aqui um depoimento, Ricardo, que eu achei muito interessante, do Marco Mesquita aqui. De vez em quando é bom ouvir um feedback, né? Ele agradece e diz muito obrigado pela oportunidade em poder participar de um estudo tão profundo e de tamanha importância. Comecei a assistir todos os vídeos deste grupo, desde o primeiro, e já me sinto íntimo de vocês. Lindemann é um palestrante de especial, muito especial, quer dizer, tem um jeito profundo de compartilhar a sabedoria, o que faz com maestria, simplicidade e amplitude, facilitando nossa compreensão. Sou grato a todos vocês. Obrigada, Marco, aí, pelo depoimento, a gente agradece. E para a gente é uma alegria saber que a gente está contribuindo com esse estudo, levando essa mensagem para todos vocês. Lembrando, pessoal, que amanhã nós temos aí a tradição do yoga com o nosso irmão Sérgio Moraes e seus convidados. Na quinta-feira, Karma Dharma e Reencarnação, com Otávio Marquezine também, estudando aí a cosmogênese. Sexta-feira, a Doutrina Secreta segue aí com seu estudo continuado. No sábado, nós vamos ter o lançamento de um livro muito interessante. É o livro Damodar K. Mavalankar, A Jornada de um Discípulo, que será com a nossa irmã Valéria Marques. Eu já até adquiri o meu, mas o Alexandre ainda começou a ler e não deixou que eu lesse aí. Eu estou ansiosa para ler esse livro. E peço já que vocês já procurem a editora Teosófica para adquirir o livro e fazer a leitura de vocês, tá bom? Ele disse que o livro é muito bom. Então, no mais... sim, pessoal, ó, já está no nosso site, já está nas redes sociais aí, a divulgação da nossa 42ª Escola de Verão. Vai acontecer no final de janeiro, do dia 25 ao dia 29. Vai ser híbrida, vai ser presencial lá no Centro Raj, em São Paulo, e online também. Então, as pessoas têm as duas opções. O tema desse ano vai ser a sabedoria antiga e a construção da paz. Um tema muito bonito, está uma programação muito legal. Vocês podem, nos próximos encontros, eu dou mais detalhes, tá bom? Então, no mais, um abraço fraterno a todos e podem abrir o microfone e dar o boa noite de vocês também. Gratidão, boa noite. Boa noite, grata. Durma com a gente. Vocês Você também. Também. Durma com os anjinhos também.